Depois de votarem o projeto da reforma da Previdência, deputados de diversos partidos já preparam outra demonstração de força na CCJ. A ideia é votar uma proposta alternativa de reforma tributária, diferente da defendida pelo governo. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ, é a mais importante da Câmara dos Deputados. No caso das propostas de emenda à Constituição, PSS, a tramitação começa pela CCJ. Cabe aos 65 deputados que integram a comissão dizer se o projeto está de acordo com as demais leis do país e com a Constituição de 1988. Em tese, o papel da comissão se resume a aprovar ou não as propostas sem mexer no conteúdo. No caso da reforma da Previdência, porém, é possível que haja mudanças. No começo de abril, o relator da reforma da Previdência na CCJ, o deputado delegado Marcelo Freitas, PSL-MG, apresentou um parecer pela aprovação integral da reforma, tal como desejada pelo governo. Este parecer foi mal recebido pelos integrantes da comissão, inclusive de partidos que são independentes, isto é, que não fazem oposição aberta ao governo. Diante do impasse, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, foi ao Congresso para discutir essas mudanças com deputados de siglas como PP, PR, PSD e Solidariedade. Os deputados teriam chegado a um acordo com Marinho para mudar alguns pontos na reforma, já na CCJ. Entre eles estão o fim do abono salarial para quem ganha mais de 2 salários mínimos, as regras de funcionamento do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a obrigatoriedade de todas as ações contra o INSS correrem na Justiça em Brasília e a chamada desconstitucionalização. Esta última é uma das questões mais importantes. Se a reforma for aprovada como quer o governo, futuras mudanças no sistema de aposentadorias poderiam ser feitas por lei complementar, sem a necessidade de novas emendas constitucionais. Aguinaldo Ribeiro faz uma ressalva: a oposição vai continuar usando o kit obstrução para tentar atrasar ao máximo a sessão. Vai ter essa coisa do sigilo, que eles vão bater bastante, diz. O deputado pela Paraíba se refere ao fato do governo ter negado o acesso de cidadãos e jornalistas a alguns dos estudos e projeções que embasaram a proposta atual de reforma da Previdência. Na segunda, Rogério Marinho teria concordado em apresentar os números na quinta-feira, 24. O kit obstrução é um conjunto de técnicas usadas pela oposição para tentar impedir votações no Congresso, tendo por base as regras dos regimentos da Câmara e do Senado. Quando a CCJ iniciou os seus trabalhos, em meados de março, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de EMRJ, disse que a proposta deveria ser votada pela comissão até a última semana daquele mês, especificamente, até o dia 28 de março. A mesma previsão era feita pelo presidente da CCJ, o deputado Felipe Francini, PSL-PR. De lá para cá, porém, a relação conturbada entre o governo de Jair Bolsonaro, PSL, e o Congresso acabou por atrasar a votação da reforma na comissão. Se a proposta for aprovada esta semana, isto ocorrerá quase um mês depois da data planejada inicialmente. O primeiro atraso foi na escolha do relator da reforma, em março. O líder do próprio partido de Bolsonaro, delegado Valdir, PSL-GO, pediu ao presidente da CCJ para que a escolha do relator só ocorresse depois de uma audiência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na comissão. Valdir expressou descontentamento com a proposta do governo para a previdência dos militares. O projeto veio acompanhado de uma reestruturação nas carreiras que beneficiará os profissionais das Forças Armadas, reduzindo a economia esperada de R$100 bilhões para R$10 bilhões em 10 anos. Guedes teria de ir à CCJ justamente para explicar este ponto, segundo Valdir. Havia uma previsão de economia de quase R$100 bilhões com essa reforma dos militares, mas baixou para R$10 bilhões. O governo nos trouxe um grande abacaxi, mas não podemos descascá-lo no dente. Tem que mandar a faca para descascar.
precisamos que o governo venha explicar esse tratamento diferenciado às forças militares, disse ele, em 22 de março. Guedes finalmente foi à CCJ da Câmara em 3 de abril. A audiência terminou com bate-boca, depois do ministro ser chamado de tchutchuca pelo deputado Zeca Dirceu, PT-PR. Em 15 de abril, mais uma derrota para o governo. Deputados de partidos do Centrão se juntaram à oposição para inverter a ordem de votações do colegiado, privilegiando uma análise da PEC do chamado orçamento impositivo em detrimento da reforma da Previdência. Na última hora, com a possibilidade de derrota, o PSL concordou com a inversão da pauta de votações. A PEC do orçamento impositivo é a que torna obrigatório o pagamento de emendas coletivas de deputados e senadores, tirando a autonomia do Executivo sobre um pedaço do orçamento da União. Caso a reforma previdenciária seja aprovada na CCJ nesta semana, deputados do Centrão, do DEM, do MDB e de outros partidos querem que a comissão vote em seguida um projeto de reforma tributária. O plano representa uma nova demonstração de força do Congresso diante do governo. A nossa proposta é substituir 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por um único imposto, do tipo Imposto sobre Valor Agregado, IVA, e que no nosso caso se chamará Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Essa substituição seria feita com uma transição em 10 anos. Nesse período, as alíquotas desses 5 tributos diminuiriam gradativamente, enquanto a do IBS seria elevada, explica a P. Uma vez aprovada na CCJ, a etapa seguinte para a reforma da Previdência é a criação da chamada Comissão Especial. Trata-se de um grupo de deputados criado para analisar o mérito da proposta e apresentar emendas, modificações, no texto. A Comissão Especial tem um prazo de 40 sessões do plenário da Câmara para aprovar um relatório sobre a proposta, incorporando as sugestões que forem aprovadas. É também nesta etapa que podem ser retiradas da proposta elementos que constam na PEC original. Após um intervalo mínimo de 2 sessões, este relatório da Comissão Especial é votado 2 vezes no plenário da Câmara. O governo precisará de, no mínimo 308 votos em cada uma das 2 votações. Se aprovado em 2 turnos, o texto segue para o Senado. Lá, terá de cumprir um rito parecido com o da Câmara, com exceção da Comissão Especial. No Senado, a primeira análise é da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que tem prazo de 30 dias para decidir se a reforma é constitucional ou não. Se aprovado, o texto vai para o plenário do Senado, onde precisará dos votos de 49 dos 81 senadores, também em 2 turnos. Se o texto for aprovado no Senado tal qual veio da Câmara, cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, DEMAP, promulgar a mudança constitucional. PSS como a da reforma da Previdência não passam pela sanção ou veto do presidente da República. Se houver mudanças durante a tramitação no Senado, porém, os trechos que foram modificados terão de ser votados novamente pelos deputados federais.